Saudações a todos. O que eu encontrei nas finanças? O que eu encontrei no investimento? O que eu encontrei na Bíblia falando sobre os investimentos? A palavra do Senhor nos deixa bem claro que o que semeia com abundância também ceifará. Então a palavra do Senhor deixa bem claro para nós o crente e as finanças. Hoje falaremos sobre isso. O crente e as finanças. Com base na palavra de Deus, o que a palavra do Senhor nos fala sobre a finança? Abra a palavra do Senhor juntamente comigo, o primeiro tópico. O que a Bíblia fala sobre as finanças? Vamos ler a palavra do Senhor juntos? 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. O que a palavra do Senhor diz para nós? A nossa irmã, nossa companheira de trabalho, vai ler para nós aqui a palavra do Senhor. Lê para nós, irmã. Amém a todos, saudações a todos os irmãos. Vamos ler a palavra do Senhor que está no livro de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. A palavra do Senhor nos diz dessa seguinte forma: Eu digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Semeia pouco, quer colher muito. Semeia pouco e acha que vai ter muito. Mas se aquele que lutou, batalhou, guardou, poupou, administrou, soube investir, soube guardar, meu irmão, não, vou guardar esse dinheiro, vou guardar isso aqui, vou poupar isso aqui, porque eu sei que amanhã eu vou precisar. Esse colherá, meu irmão, grandes bênçãos da parte do nosso Deus. Esse colherá em abundância na sua vida. Então, meus irmãos, nós temos que saber poupar, nós temos que saber investir, nós temos que saber aonde guardar o nosso dinheiro, como a irmã está explicando aí para nós. Então, meus irmãos, a palavra do Senhor está aqui mostrando, nos orientando o que nós devemos fazer. Então, a palavra do Senhor deixou bem claro para nós que quem semeia pouco, pouco colherá. Mas se eu semeio em abundância eu também colherei. Então, significa que se eu investir, quanto mais eu investir, mais retorno eu vou ter. Quanto mais eu poupar, irmão, mais eu vou ter no futuro. Não é ser ganancioso, não é ser ambicioso, não é ser muquirana, não é ser avarento. Não é isso, irmãos. Poupar é nós pensarmos no dia de amanhã. Sabemos que o dia de amanhã pertence ao Senhor? Pertence. Mas se o dia de amanhã chegar para nós, às vezes a pessoa fala, mas se eu investir todos os meses, para começar, dar o primeiro passo, R$20 por mês. Lê a palavra de Deus. Poxa, é pouco dinheiro. Dentro de um ano eu teria R$240. Faz o cálculo aí, dentro de um ano, R$240. Mas se você parar para pensar, é pouco. Realmente, botou lá na poupança, pouco dinheiro, R$240 só que eu tenho ali, isso não dá peso. Mas se dentro desse um ano, na Bíblia, irmão, eu não poupei nada, passado esse um ano, eu não guardei uma moeda, isso significa que eu terei zero. Então a mentalidade é essa, parece pouco se você não começar. Mas se você começar, passou aquele um ano. Vamos dar um exemplo. Outubro de 2022, eu comecei a poupar R$10 todo mês, R$20 todo mês. Então chegou agora outubro, eu teria R$240. Eu querendo ou não, se eu depositei, se eu guardei, se eu poupei os R$20, eu terei 240. Outubro chegou, se eu não poupei os R$20 por mês, significa que outubro agora eu não tenho um centavo. Então é consciência. Tá na Bíblia, irmão. Eu poupei, eu guardei, eu investi, o que eu fiz? Então, irmãos, vamos mudar essa chave. Em vez de atentar somente para o valor, vamos atentar em administrar o nosso ganho. Logicamente que R$20 por mês não vai te tornar milionário nunca, lógico. Mas vai te tornar uma pessoa bem melhor. Vai te tornar uma pessoa que vai começar a pensar melhor. Se eu poupei esse ano 240, eu vou me esforçar mais 2023 para 2024, vou tentar poupar 40, vou tentar poupar 50, vou tentar investir um pouquinho mais. E com isso, meus rendimentos vão começar a aumentar. Pensamento. Vamos pensar um pouco mais além. Então a palavra do Senhor deixou bem claro para nós. Primeiro tópico. O que a Bíblia fala sobre as finanças? Está aqui o versículo. Está aqui a palavra do Senhor falando para nós. E o que a palavra do Senhor continua falando para nós? Segundo tópico. Você já pensou sobre as finanças com princípios bíblicos? A pergunta que eu quero fazer para todos vocês, me respondam.
que foi que você foi num culto e ali o pregador pregou sobre finanças? Vamos dar um exemplo, se você tem 5 anos de ministério, vamos botar um número mínimo, 5 anos de ministério. Quando foi que o pastor pregou sobre finanças? Poupar, investir, administrar melhor o seu ganho. Quando que o pastor falou sobre isso? Quando que a igreja ensinou sobre isso? De um tempo para cá, algumas igrejas estão falando mais sobre isso. Mas, da época que eu frequento a igreja, até hoje, antes de ser membro, eu nunca tinha ouvido falar sobre a igreja e as finanças. O seu salário, o seu dinheiro, a administração daquilo que você ganha. Crentes que estão endividados com cartão, crentes que estão endividados com dívida altíssima com o banco, crentes que estão com a corda no pescoço. Então, o crente e as finanças. Fala aí para nós, irmão, um pouquinho sobre a questão dos crentes que estão financeiramente atarefados com contas. Nós vamos falar agora sobre os crentes que estão atarefados com contas, irmãos. Dever, todos nós podemos ter uma dívida. Tem uns que têm uma dívida de um carro, tem uns que têm uma dívida de uma casa, tem uns que têm uma dívida porque emprestou um nome para alguém. E aí, irmãos, como quitar essas dívidas? Não, irmão, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É mesmo? Quem fez essa dívida foi o Senhor? Ah, não, irmão, é o diabo, irmão? É? O diabo foi lá e pegou seu nome, pegou seu cartão de crédito, você foi lá e deixou o diabo fazer o que ele quisesse com a tua vida. Não, foi você que não vigiou. Você que não abriu os olhos. Tem muito crente endividado, tem muito crente atarefado financeiramente, irmãos. Primeira coisa que você tem que fazer é tentar pagar essas tuas dívidas. Tentar arrumar outra porta de emprego, alguns chamam de diária, outros chamam de biscate, outros falam, vou fazer um bico. Não sei como é na sua cidade a forma de fazer um serviço extra. Você já tem o seu trabalho ali, de repente trabalhar mais 2 horas por dia em alguma coisa, talvez de zelador, talvez de porteiro, sei lá, não sei, irmãos. De repente a irmã é uma diarista, de segunda a sexta, de repente arruma um serviço por sábado, pega essa renda extra para quitar essas dívidas e não fazer mais. Dívida podemos até ter, desde o momento que tenhamos consciência daquilo que estamos fazendo. Irmãos, olha o que ela acabou de explicar para nós aqui. Então, crentes que estão atarefados, crentes que estão embolados, crentes que estão endividados. Outro tópico, irmãos, muito importante para nós. Reserva de emergência está na Bíblia? A palavra do Senhor está explicando sobre a reserva de emergência? Lê para nós aí, irmã, Gênesis 41, do 33 ao 36, o que a palavra do Senhor deixa bem claro para nós. E também agora vamos ler Gênesis 41. Gênesis 41, 33. Portanto, Faraó, se proteja agora de um varão entendido e sábio, ponha sobre as terras do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. E ajuntem toda a comida desde os bons anos que vem e amontoem trigo debaixo da mão do Faraó para mantimento nas cidades e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E essas palavras pareceram boas aos olhos do soberano. 7 anos, vamos poupar durante esses anos. Vamos guardar, vamos administrar, vamos investir, para que o Senhor Jesus Cristo possa nos abençoar. Irmãos, olha, 7 anos de fartura, vou guardar porque tá bombando, então eu vou guardar nesses 7 anos que tá bombando, nesses 10 anos, nesse 1 ano, que esse ano para mim eu tô tendo bastante emprego, eu tô correndo atrás, o trampo tá bom para mim, então eu vou, não, já que o trampo tá bom, eu vou, torrar tudo que eu tô ganhando, depois eu tô no buraco. Vamos pensar no amanhã, irmãos, poupar, porque o dia de amanhã, se o Senhor não levar nós, Ele chegará na nossa vida, então vamos pensar nisso. Aí tá, meus irmãos, quando José orienta ao Faraó, nos 7 anos de fartura, vamos poupar 5ª parte de tudo, debaixo do soberano, debaixo do poder do soberano, sobre os seus celeiros,
E quando houver adversidade, nós teremos o mantimento para os 7 anos. A maior reserva de emergência que a Bíblia fala, meus irmãos. Ele poupou na fartura, ele não esbanjou. Irmãos, presta atenção numa coisa. Não esbanje na fartura. A irmã quer falar alguma coisa sobre esbanjar? Então fala aí para nós, irmã. Falar sobre esbanjar, irmão? Vamos falar um pouquinho de esbanjar, irmãos. Vamos tomar um pouquinho de cuidado sobre a questão do esbanjar, irmãos. Vamos tomar um pouquinho de cuidado sobre o desperdício. Tá sobrando hoje, guarda para amanhã. Vamos dar um exemplo do esbanjar. Fiz um almoço. Sobrou um pouquinho, mas sobrou só uma porção. O que é uma porção? Lixo? Não. Guarda aquela porçãozinha para de noite. Se você não vai jantar, não tem costume de jantar, então deixa aquela porçãozinha, no outro dia acrescenta ela naquela comida, mas não joga fora não. Não esbanja não. Se você tem condições de comprar alguma coisa melhor, compra o melhor, mas não mais caro. Não ostenta aquilo que não cabe no seu bolso. Não ostenta aquilo que não está no teu patamar. Se para você uma roupa de 100 reais está cara, compra uma de 80. Não, irmão, vou comprar 4 de 10. Vou pagar 40 reais. Se você vai ver que aquela 10 reais não vai durar 2 meses, compra 2 de 50, 2 de 40, que pelo menos vai ter uma durabilidadezinha melhor. Ah, irmão, mas eu não quero pagar 400 reais num tênis. Compra um de 200, um de 150. Um tênis não é o melhor de todos, eu sei, mas já vai ter uma durabilidadezinha melhor. Isso é investimento. Isso é não esbanjar. Esbanjar, irmão, muitas das vezes a pessoa ganha um salário, tem no pé um sapato de R$1.500. Ganha um salário e tá com iPhone 15, iPhone 16, iPhone 20, iPhone 30. Não interessa. Tá querendo ostentar aquilo que não tem condições. Irmãos, primeira coisa que você tem que pensar em ter na sua vida, tô falando com quem é pobre, como eu, humilde, uma casa. Invista numa casa. Se você não tem condições de comprar a casa, compra pelo menos um terreninho. Ali você vai começar a levantar a sua casa devagar. Não é barato um terreno, não é barato comprar uma casa. Investimento bancário não é barato para comprar-se uma casa. E nós sabemos que muitas das vezes o salário brasileiro não compete com o orçamento geral para a pessoa. Se a pessoa quiser comprar uma casa num local mais ou menos em paz, vamos dizer assim, um condomínio classe média baixa. Não dá para a população, 90% da população brasileira fazer isso. Mas se você tentar ter pelo menos, vamos chamar de barraquinho, mas é seu. É um terreninho pequenininho, depois você vai fazer 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Aí é um barraquinho, mas é seu. Você não está pagando aluguel ali. Ali é seu, o que você fizer dá para você comer lucro. Paga sua aguinha, paga sua luz, paga suas quantias do mês. Mas ali aquela casinha é sua, ninguém vai te despejar dali, chegar no final do mês e você não ter o dinheiro para pagar aquele aluguel. Pensa nisso. Primeira coisa, tenha uma casa própria. Segundo, se houver necessidade, tenha um veículo. Terceira coisa, guarde o seu dinheiro. Se o veículo puder ser a terceira coisa, até melhor. Uma casa, um investimento, depois um carro. E tem pessoas que moram até no ponto do ônibus, tão perto, que às vezes se pegar um Uber no dia de mercado, se torna até mais barato do que o gasto em manutenção de carro. Mas tem pessoas, meus irmãos, tem famílias, que às vezes eu conheço, que são 3, 4, 5 carros. E às vezes não precisaria daquilo tudo. Mas pergunta se a pessoa tem 1 centavo no banco, às vezes não tem 1 centavo. Tá com a corda aqui, ó, para pagar aqueles carros. Mas tá ostentando, tá no nível, tá no patamar. Então, o esbanjar, o ostentar, irmãos, é desnecessário. Seja humilde. José nunca ostentou estando no Egito, mas sempre foi humilde. Então, olha a diferença. Ele poderia ter ostentado. Ó, não, irmã, não fez isso em momento algum. Mas Deus sempre foi com ele. Essa é a diferença daquele que está na presença de Deus. Poupa. Tenha, meus irmãos, na sua vida bens lucrativos. O carro só vai te dar gasto. Mas uma casa vai te dar um conforto, uma paz. Perdeu o emprego, de repente, mas você está na sua casa. Você tem uma reserva de emergência. Perdeu o emprego, você está no aluguel, você está desesperado. Você ficou doente, você está desesperado, você vai ser despejado. Você não tem uma reserva, você não tem um nada guardado. Então vamos pensar por esse lado. Aí tá, irmãos, a palavra.
os banjar na fartura. Não, tá sobrando, vamos gastar, vamos curtir, vamos botar lá em cima da média. Já que tá sobrando, não tá sobrando, não poupa. Não tá sobrando, guarde. Não tá sobrando, invista. Invista, irmãos. Se você não quer mexer com ações, fundos imobiliários, talvez um tesouro direto, um tesouro Selic, um LCI, um LCA, não quer mexer com esse tipo de investimento, tudo bem, eu te entendo. Mas pelo menos então guarde uma caixinha. O Nubank tem caixinha. Eu creio que os bancos também tem, cada banco tem a sua caixinha. Eu falo do Nubank porque eu invisto pelo Nubank. Então, eu tenho a caixinha de emergência, a caixinha da reserva. Eu invisto ali o meu dinheiro, deixo ali porque aquela caixinha de emergência é por emergência, por uma desgraça realmente. Torcemos para que ela não aconteça, mas se ela vier a acontecer, a gente tem um dinheirinho. Estou falando que eu estou começando do zero. Eu não estou falando que eu já estou acima, não. Estou começando agora a investir. Estou começando agora no mundo do investimento. Estou começando agora a conhecer esse mundo. Estou vendo que vale a pena você também começar. Falar para quem está no zero é fácil. Eu estou falando que eu comecei pouco tempo também no zero. Meu primeiro investimento foi MXFR11. Comprei ele a 9,68, me parece. Aí já no outro mês já me mostrou lá um sinal de alguns centavos de rendimento. Eu já fiquei feliz com aquilo. Oh, beleza! Investi R$10, eu não tinha um centavo no banco, então eu investi R$10, eu fiquei feliz. No outro mês eu investi um pouco mais. Teve um mês que eu tive uma grana maior, então eu investi uma grana maior naquele outro mês. Mas o meu objetivo é todos os meses investir um pouquinho. Se eu posso investir esse mês R$50, eu vou investir os 50 que eu tenho, mas eu vou investir. Me sobrou 30, então vai ser só os R$30 que me sobrou. Até eu equilibrar, irmãos, eu tô saindo do zero, do sufoco, para uma vida equilibrada. Eu quero sair desse zero. Vou falar uma coisa bem franca aqui agora. Vamos largar de ser burro. Vamos largar de ser besta. Vamos largar de ser idiota. E vamos aprender a viver, irmãos. Vamos aprender a administrar. Tu rala 30 dias para poder, no final do mês, a gente tá com a corda no pescoço, desesperados. As dívidas estão sufocando a igreja. Senhor, eu preciso da prosperidade. Eu preciso disso, eu preciso daquilo. Irmãos, a irmã quer falar um pouquinho sobre cartão de crédito? Amém, então. E agora nós vamos falar sobre cartão de créditos. Irmãos, cuidado com o cartão de crédito. Cuidado com o cartão de crédito. Eu ganho R$1.000 no meu cartão, o limite dele é R$5.000. Ah, Senhor, repreende o devorador. Da onde? O cartão de crédito é seu. Quem é que fez aquele cartão de crédito, irmãos? Quem é que foi lá? Fez um cartão de crédito dizendo que poderia ser um limite de R$3.000 ganhando 1.500. Aonde que o devorador entrou? Se o limite do cartão foi você que aceitou. Não, se você precisa comprar algo de certo valor e o seu salário não dá para comprar aquilo, seria bom você poupar para comprar, mas não está dando, você vai lá fazer passar o cartão, vamos dizer, para comprar uma geladeira. 12 vezes de R$300. Por aí. Você sabe que dos 1.500, 300 já estão presos para geladeira. Então, pensa nesse cálculo. 12 meses, R$300. 12 meses, 1.200 que eu vou ter por dentro desses 12 meses. Eu só terei R$1.200. Dá para mim poder comprar? Planejamento, irmão. Orçamento. A Bíblia fala sobre planejar. A Bíblia fala sobre fazer orçamento. Tá na Bíblia, irmãos. Vamos parar com esse negócio da gente não faltar conhecimento, porque a gente não tá lendo a Bíblia. Lê Provérbios. Lê Provérbios. Você vai ver como Deus explica sobre finanças. Lê José do Egito, você vai ver como Deus explica sobre finanças. Lê Eliseu orientando a viúva sobre a questão da finança. Ele temia Deus, era um homem de Deus, mas tinha uma dívida altíssima. E aquela dívida não foi perdoada com a morte. O credor queria receber. Segundo a Reis, Eliseu perguntou: que te hei de fazer? Dize-me o que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Então vai, pega vaso emprestado, vasilha, peça bastante vasilha a teus vizinhos, não poucas, mas muitas. Então entra, fecha a tua porta, tu e teus filhos, e deita azeite sobre elas. Põe a parte das que estão cheias. E assim ela fez.
E todas as vasilhas cheias, o azeite parou. E ela perguntou, 1 Reis 4, do 1 ao 7, e ela perguntou para ela, os azeites estão, todas as vasilhas estão cheias, o que eu faço? Vai lá, vende, quita a tua dívida e tu e teus filhos viver do resto. Irmãos, palavra do Senhor. A Bíblia nos orienta. Não dever, não ter dívidas altíssimas. Um exemplo disso foi aquela mulher falando, Eliseu, meu marido, teu servo, temia o Senhor. Temer a Deus não paga dívida, meu irmão. Temer a Deus é um temor que nós temos a divindade ao nosso Criador, mas isso não vai pagar dívida. Porque os credores bateram, ó, se você não pagar até tal dia, eu vou levar teus filhos comigo. Tá lá no livro de Reis. Então, irmãos, cai quem quer, entra num buraco quem quer. E a palavra do Senhor tem nos orientado a cada dia. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal e faça parte da nossa família. Em nome de Jesus. Bye, bye.